Meus prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos os alunos do PPO da turma 2021. Nossa matéria é a essência da liderança cristã e hoje nós vamos abordar 3 capítulos. O capítulo de número 18, que traz como tema a família em primeiro lugar. O capítulo 19, que trata sobre relacionamentos, a importância de se relacionar. E 20, capítulo de número 20, o valor da qualificação, né, e a manutenção dela, ou seja, a qualificação e a manutenção dela. Na página 154, nós temos um texto bíblico que diz, em 1 Timóteo 3, verso 5, onde Paulo diz assim: se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma pergunta que Paulo faz para o jovem obreiro Timóteo, lembrando que a carta de Paulo a Timóteo e a Tito são cartas pastorais que ele envia a um obreiro. Pois bem, nós precisamos ter em mente, isso é muito importante, o valor da nossa família no nosso ministério. Nós não podemos jamais perder de vista a prioridade, o nível de prioridade que a nossa família precisa ter na nossa liderança. Então, quando eu digo assim, a família em primeiro lugar, o que nós estamos querendo dizer aqui é prioridade na liderança. Então, nós precisamos ter em mente que o mais importante ao liderar é a minha família. Eu preciso ter em mente que esse lugar de destaque, ocupar o lugar de destaque para mim, em primeiro lugar, nas minhas prioridades, deve ser a minha família. Eu sempre digo nas aulas de PPO que não existe obreiro sem esposa, né? Pastor sem esposa, obreiro sem família. O obreiro, às vezes, ele vai muito bem em várias áreas, mas a família acaba ficando de lado, esquecida. E a família não vem junto. Então, nós que estamos formando mais um grupo de obreiros, preparando novos obreiros, nós precisamos ter em mente esses novos obreiros, entender a prioridade da família, né? Dar o lugar devido à esposa, né? Aos filhos. Então, quando a gente diz a família em primeiro lugar, não é que a gente vai deixar Deus de lado, não é nada disso, é questão de prioridades. Então, há obreiros, eu costumo dizer que há obreiros que se dedicam tanto à obra que esquecem da família. Né? Há outros também que se dedicam tanto à família e esquecem da obra. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio que a gente possa agradar, primeiramente a Deus, é claro, mas que a nossa família ela venha junto com o ministério que Deus deu, junto com as tarefas que a gente vai desenvolvendo, desempenhando, para que não haja um desequilíbrio. Então, quando a gente fala família em primeiro lugar, nós precisamos entender que não dá para aceitar um pastor sem a sua esposa, né? Não dá para aceitar um líder que a família não vem junto. Então, é o que Paulo está falando. Primeiro, nós precisamos liderar, governar, liderar a família. Então, liderando a família, a gente vai entender. Eu fiz um esboço aqui, ó, né, que eu sempre ponho na lousa. Então, eu faço um círculo e faço essa, como se fosse a cruz, e marco o ponto central e escrevo Deus. Porque Deus é o centro
de tudo, né? Da nossa vida, da nossa salvação. Quando muitos obreiros, na verdade, quando diz que Deus é primeiro, que Deus é prioridade total, na verdade, muitos dizem isso como desculpa para não priorizar coisas que deveria priorizar. Então Deus é tudo em todos, Deus é o centro da nossa vida. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Então, na família, no trabalho, Deus está no trabalho, Deus está no trabalho, né? Deus está na família, Deus está no transporte, Deus está no lazer, Deus está em todos os lugares, né? Então não há a menor desculpa para haver um desequilíbrio, deixar a família de lado. E aí eu gosto do exemplo de Noé. Noé foi autêntico, né? Noé conseguiu liderar a sua família, os seus filhos, e todos entraram dentro da arca. E nesse quesito, né, o mundo inteiro se perdeu, mas Noé e sua família, ele é um referencial para nós de alguém que soube trazer a sua família no trabalho, porque cerca de 120 anos construindo a arca, motivando essa família, esse pessoal todo, entrar na arca, ficar 7 dias sem nenhum sinal, sem nada. Só depois de 7 dias é que a água começou a descer do dilúvio e matou toda a humanidade, mas a família de Noé não foi atingida. Então Noé é um exemplo fabuloso de alguém que soube trazer a sua família consigo, né? Não adianta pregar bem, ensinar bem, administrar bem, fazer o que for bem, né? Isso é muito bom e é para isso que Deus nos chamou. Se a gente largar a família de lado, daqui a pouco a gente vai estar sozinho e o peso, a carga é muito maior, né? Então, quando a gente diz aqui no capítulo 18, né, a família em primeiro lugar, nós estamos falando de um princípio, né, que nós precisamos ter. A nossa família, esposa e filhos, né, se for o líder, se for uma líder, é a mesma coisa. A esposa, assim como eu tenho que priorizar a minha esposa, se for uma líder, ela deve priorizar o seu esposo, os seus filhos, a sua família, ter como prioridade, né? Não pode haver uma disputa, né, por agenda, uma disputa por espaço. Não, a família ela tem que ocupar, ela deve ocupar o seu lugar de, de destaque no seu ministério, na sua liderança. Nós escrevemos aqui o seguinte parágrafo: a igreja jamais deve vir antes da família, até porque eu entendo que a igreja ela começa no nosso lar, como a gente sempre diz nessa matéria, né, carinhosamente a gente chama o lar como a igrejinha, né? A igreja é a soma dessas várias famílias, dessas várias igrejinhas que vêm para ser, né, para adorar a Deus e ser pastoreada, ser liderada, né? Então, nesse quesito, né, eu sempre digo que se nós nunca teremos uma igreja forte, uma liderança forte, se nós não tivermos, primeiramente, as famílias fortes, sendo cuidadas, priorizadas, né? Dando a devida atenção para que a gente possa seguir adiante. A gente sabe que há exceções e há momentos, né? Há obreiros que muitas vezes estão sobrecarregados, mas ele deve tratar isso, deve cuidar disso para que ele possa sim dar atenção à sua família, ter um tempo de qualidade com a família, né? Nenhuma liderança que se sobrecarrega a ponto de não ter tempo à sua família, ela será duradoura. Muito pelo contrário, ela será uma liderança curta, né? Então, quando a gente diz a família em primeiro lugar, nós precisamos entender isso. Nós trazemos a nossa família junto no nosso ministério, na obra de Deus, né? Dando sim atenção e tempo de qualidade para a família. Tá bom? Então fica aí a dica, capítulo 18,
nós observarmos aí a importância da nossa família, da nossa esposa, né? Das irmãs que são líderes, né? Dar também a prioridade aos seus esposos, enfim, e assim a obra de Deus caminhar sem prejuízos, né? Sem prejuízo na família e o obreiro tendo essa sabedoria de ter esse balanço aí. Na página 155 agora nós vamos falar de relacionamento, palavra do momento, né? Essa é uma palavra que nunca sai do momento. Porque o que é relacionamento, né? Relacionamento é eu me abrir para novas amizades, para novas pessoas, para conhecer, né? Abrir o meu ciclo de amizade, abrir a minha mente para novas ideias, novas possibilidades. Né? Então, e a vida cristã autêntica, ela consiste de relacionamentos. Jesus, né, o Filho de Deus, o maior líder que já veio aqui na Terra, que já existiu aqui, quando veio aqui, ele se relacionou, ele teve relacionamentos de amigos. Né? Jesus teve 70 discípulos, desses 70 tinha 12, aí dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1, ou seja, que era mais próximo, que era João. Os 3, Pedro, Tiago e João, os 12, os 12 apóstolos. Né? Nós vemos que logo adiante ele foi visto de uma vez só por mais de 500 irmãos. Então Jesus, né, sempre foi de relacionamento. Jesus parou para atender um cego, Jesus parou para curar um leproso, Jesus foi até Zaqueu, enfim, parou, né? Zaqueu estava ali, parou para conversar com Zaqueu, foi na casa de Zaqueu e ainda disse: hoje veio salvação na casa de Zaqueu, né? Então talvez Zaqueu fosse o homem que ninguém quisesse ter amizade, mas Jesus foi lá levar salvação naquela casa. Então, na vida ministerial, nós temos que abrir a nossa mente para os relacionamentos. E claro, nós temos que saber, né, onde vamos pondo o nosso pé, saber com quem estamos relacionando, com quem é a nossa amizade. Tudo isso, sim, a gente sabe que o mundo é um mundo terrível, nós precisamos ter todas as cautelas, todos os cuidados, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa se abrir para uma nova amizade, um novo amigo, né? Também um outro ponto importante, há pessoas que elas se fecharam por conta das feridas do passado. São tantas feridas que machucaram, coisas que aconteceram, que ficou a dor, e a pessoa agora, sempre que ela vai se relacionar, que ela vai para um novo relacionamento, que ela vai conversar com alguém, ela tem sim muita dificuldade de confiar na pessoa, né? E eu costumo dizer que confiança não se ganha, confiança se perde, né? Até alguém diz: olha, eu confio na pessoa até que se prove o contrário. Na verdade, quando se prova o contrário, não é que não se ganhou, né? Se perdeu a confiança, né? Então, nós precisamos ter nossa mente aberta, porque relacionamento está em todo lugar. Existe o network, que é a rede de trabalho, seus amigos, seus contatos de trabalho, né? Quantas pessoas que conseguem uma recolocação de trabalho por conta de uma indicação, um contato: olha, tem uma vaga em tal lugar, aí já indica a pessoa, ela vai, quem foi que indicou? Foi tal pessoa, e isso já ajuda muito. Então o network ajuda muito, né? E por que não um net de obreiros, né? Nós obreiros não temos nossa rede de relacionamento, de amigos, né? Verdadeiros, sinceros, né? E nos abrirmos para relacionar. Então fica a dica, né? É muito importante a gente se relacionar bem com os pares, com os colegas de ministério, também se relacionar bem com as pessoas que estão acima de nós, exercendo uma autoridade sobre a nossa vida, para que a gente possa ter crescimento
espiritual, né? E também o crescimento material, um crescimento na vida. Então, a questão do relacionamento ela é importante para toda a área da vida, né? Veja que essas aulas que nós estamos aqui tratando, a essência da liderança cristã, o nosso foco é a obra de Deus. Mas nós não podemos esquecer de que não há todas as matérias tratadas aqui em todas as aulas servem para toda a nossa vida, né? Até porque nós somos uma só pessoa em todas as áreas da vida, né? Eu sou uma só pessoa, você também, meu irmão, um só. Então se relacione, né? Nosso relacionamento com Deus é significativo quando nossa motivação maior é conhecê-lo, amá-lo e nos relacionarmos com Ele pelo que Ele é, e não por aquilo que podemos obter dele. Então, primeira questão do relacionamento. Como vai o nosso relacionamento com Deus? Isso é muito profundo. Um líder cristão, ele precisa cultivar o seu relacionamento com Deus, né? Há muitas pessoas, muitos líderes que dizem que oram, mas não oram. Há muitos líderes que dizem que jejua, mas não jejua. Há muitos líderes que dizem que meditam na palavra, mas não meditam na palavra. Então, que nós, irmãos, nós venhamos cultivar o nosso relacionamento em primeiro lugar com Deus. Nos relacionarmos, né? Buscar a renovação. Quem não é batizado com o Espírito Santo deve estar incessantemente buscando o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e abrindo o seu coração e tendo o seu momento de relacionamento com Deus, né? Essa amizade com Deus, ela deve ser cultivada mediante oração regular, né? Meditação na sua palavra, né? Esse devocional com Deus. Então, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. E tudo que eu falei sobre relacionamento vai fluir muito mais fácil se nós tivermos uma vida de relacionamento com Deus. É importante, aqui na página 155, nós estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Isso vai ajudar demais no nosso relacionamento com Deus e no cumprimento da tarefa que Ele nos confiou, né? A vida cheia do Espírito Santo faz parte do nosso relacionamento significativo com Deus. É o tipo de vida cristã que realmente faz todo o sentido, né? Ser cheio do Espírito Santo é estar produzindo o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é bondade, alegria, mansidão, né? Longanimidade, enfim, o fruto do Espírito abundando na nossa vida, e assim nós teremos uma vida de relacionamento muito mais fácil, né? O verdadeiro cristianismo não é um legalismo religioso, não está fundamentado em religião. O verdadeiro cristianismo está fundamentado no amor. Foi o amor que moveu os céus em nossa direção, né? Lá em João 3,16, Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o amor que move a igreja, né? Não é o rancor, não é o ódio, né? Não é a vingança, não. Que nos move é o amor, e que deve mover os nossos relacionamentos é o amor, perdão, né? E seguir para frente. Amém? Então relacione-se, se abra para se relacionar, relacione-se sim, crie um network de amigos, crie amizades, não vá, não faça um juízo pelo que o outro diz de outra pessoa, vá você fazer o seu próprio juízo, né? Converse, não vá por cara feia, como se diz, não, fulano é assim, fulano é antipático, ciclano é isso aqui, não. Vá se relacionar, abra o teu coração, conheça as pessoas e faça o seu próprio juízo daquelas pessoas que vão fazer parte do seu ciclo de amizade. Isso vai ser importante no seu ministério,
né? Ter um ciclo de amigos que te conhece, né? E sabe quem de fato você é. Amém? Para frente aqui, ó. Para frente, ponto importante. Também o capítulo 20, tá? Capítulo 20, página 156, matéria essência da liderança cristã, traz o valor da qualificação e a manutenção dela, né? 1 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. O progresso é crescimento, né? Então, veja bem, Paulo fala: não sejas negligente. Lá na primeira aula nós falamos: ó, Deus capacita os seus escolhidos. Vírgula. Né? Porque isso é um ditado. É um ditado que diz: Deus capacita os escolhidos. Porque a gente olhando para a Bíblia nós vemos, realmente, Deus capacita os escolhidos. Agora, vírgula, aqueles que querem ser capacitados. Se a pessoa não quer ser capacitada, você acha que Deus vai obrigar a pessoa a ser capacitada? Se capacitar? Não, de forma alguma. Então, Paulo fala: não sejas negligente. Negligente é aquele que ou faz a coisa mal feita, ou faz a coisa pela metade, né? Ou faz de qualquer jeito, né? Então não pode. Nós precisamos entender que há uma chamada e que o nosso preparo, a nossa qualificação, ela deve ser o tempo todo, ela deve ser mantida, feita manutenção da qualificação. Então, primeiro eu preciso buscar a qualificação, né? Eu gosto daquele versículo que tem lá em Esdras, né? 7 e versículo 10, que diz: porque Esdras preparou o seu coração para, primeiro, buscar a lei do Senhor. Segundo, cumprir a lei do Senhor. Terceiro, ensinar a lei do Senhor. Um pouco diferente, talvez, as traduções, mas aí você tem os 3 passos que um obreiro deve ter visando qualificação, um líder cristão. Primeiro, Esdras preparou seu coração para buscar a lei do Senhor. O que é buscar a lei do Senhor? Conhecer, irmão, estudar, né? Estudar, né? A gente sempre diz, olha, muitas vezes o jovem ele já quer pregar, ele já quer ensinar, é bom essa chama ter dentro, é o que vai arrancar, é o que vai motivar, é o que vai fazer andar essa chamada, mas nós precisamos entender, né? Que é preciso estudar, que é preciso buscar. Paulo fala para Timóteo: persiste em ler, né? Para que ler? Né? A Bíblia, lá no livro de Salmos, né, 119, ele fala, olha, ele fala que o quanto eu amo a lei do Senhor, nela medito de dia e de noite. Ler é uma coisa, meditar é outra. Então a Bíblia, ela não é um livro para ser apenas lido. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Então eu preciso meditar na palavra de Deus, buscar a qualificação. Então, a qualificação nós falamos em toda a área, né? Então, estude a palavra de Deus e se empenhe por viver os seus ensinamentos. Também não adianta eu aprender e não cumprir. Então, Esdras foi muito feliz no capítulo 7 e 10. Buscar, cumprir e ensinar. Né? Tem gente que quer ensinar, mas não buscou. Tem outros que querem ensinar, buscou, mas não cumpre. Né? Então, busque a lei do Senhor, cumpra a lei do Senhor, que aí você estará apto para ensinar a lei do Senhor. Então estude a palavra, irmão, estude a palavra. Deus está te chamando para ser um obreiro, Deus está te chamando para, quem sabe, ser um professor da escola dominical, né? Ser um diácono, um presbítero. Aliás, um dos requisitos para o presbitério é apto para ensinar. O que é apto para ensinar? Conhecedor da palavra, aquele que conhece com profundidade a palavra, conhece
com profundidade a palavra, com segurança. Apto é aquele que tem segurança para ensinar. Então, por exemplo, um motorista, para dirigir o carro, ele tem que estar apto a dirigir o carro. Ele não pode pegar o carro e não saber o que faz com o carro. Então, o neófito, quando o Paulo fala que o obreiro não pode ser neófito, ele está falando justamente disso, né? O obreiro não pode ser superficial, né? Não entender o porquê das coisas. Precisa entender o porquê das coisas, né? Porquê que são, ou porquê estão, né? São ou estão desta forma dentro da palavra de Deus. Eu preciso entender os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, né? Eu preciso entender o tema central da Bíblia. Então, eu preciso ter, no mínimo, né, uma qualificação básica de início para me conhecer esse todo. Mas isso não será suficiente, um básico não será suficiente, eu tenho que me aprofundar. Então, se Deus está te chamando para a obra do ministério, é bom que você saiba, meu querido irmão, meu amigo postulante, pretendente a um cargo de liderança na igreja, você vai ter que dispor tempo de qualidade. Eu indico aí para você o curso da ETAD, tem o básico, o médio e a FAETAD, que é o curso superior. São cursos com módulos de 2 em 2 anos, ou seja, em 6 anos você pode cumprir um ciclo. Então, busque qualificação. Então, se nós estamos falando de liderança cristã, primeiro de tudo, irmão, a Bíblia. Aqui, ó, Bíblia. Você tem que saber passear aqui dentro, pelas páginas da Bíblia, né? Tá? Eu digo aqui, ó, participe de cursos, outros eventos de liderança, palestras, seminários, vai para todo curso que tiver na igreja, participa. Não perca uma escola dominical, né? No YouTube tem vários ensinadores da nossa igreja, da nossa convenção, vamos dizer assim, pastor Ezequias Soares, vídeos do pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, enfim, vários outros, Elianai Cabral, enfim, Cláudio Honor de Andrade, homens que você pode, sem dúvida, assistir uma palestra, uma palavra que vai te acrescentar valor e de forma gratuita. Leia bons livros, né? O obreiro deve abrir a mente para ler, né? Paulo fala, né, para Timóteo, persiste em ler, né? Então nós precisamos sempre estar lendo, e a leitura, ela ajuda também na escrita e na fala, né? Não dá para aceitar o obreiro também que quer postular algo que não busque uma qualificação, uma manutenção, até mesmo da língua portuguesa. Eu disse em algumas aulas que hoje uma realidade que nós precisamos levar em consideração, a nossa plateia é estudar. São pessoas universitários, doutores, você tem advogados, médicos, dentistas, arquitetos, enfim, contadores, engenheiros. São pessoas que estão ali elas são servos de Deus. Elas são servos de Deus. Só que nós não podemos desconsiderar que quanto mais é elevado o grau da sua plateia, você precisa buscar mais qualificação, né? Tem pequenas coisas, erros gramaticais de fala que dói no ouvido de quem estudou. E se nós queremos ir adiante no ministério, levando em consideração que a cada dia, né, as pessoas estão cada dia mais tendo que estudar, buscar a universidade, nós precisamos sim também fazer a nossa parte da qualificação, ler bons livros, escrever, né? Ler, escrever, buscar sempre uma boa enciclopédia, buscar melhorar a fala, a dicção,
E tudo isso, né, nós abordamos lá em Homilética, um dos livros do curso básico. Olha aqui, virando a página 157. Troque experiências e conhecimento com outros líderes. Né? Não seja dono da verdade. Né? Às vezes a gente acha que a gente é dono da verdade. Né? Que é só minha ideia que é certa. Que eu... Não. Troque, né? Faça feedback. Né? Busque benchmark. O que é benchmark? Benchmark é você ter um parâmetro. Né? Então você olha uma outra pessoa, ou uma outra igreja, um outro grupo de líder que está fazendo algo que está dando certo, né? Não aqui falando de modismo, heresia, nada disso, estou falando de coisa certa mesmo, né? De coisas que vale a pena copiar. E você olhar aquilo ali e fazer o seu laboratório, para ver o que é bom e o que não é bom. Né? Agora, com a mente fechada, nós sempre vamos achar que nós somos os bons, que só o nosso que serve e de ninguém serve, tá? Então nós precisamos abrir a mente e analisar, veja como que é, aliás, veja como, né? Paulo disse, analisar tudo, retende o que é bom, está dentro da Bíblia, né? Analisar tudo. Fazemos uma tempestade de ideias, tá? Ouvimos todos, as melhores ideias nós ficamos com elas. Sempre que necessário, aconselhe-se com outros líderes qualificados. Né? Porque tem pessoa que ele acha que é tão bom que não precisa ter um feedback. Como é que eu estou indo? Né? É muito importante. Nas empresas existe a avaliação, o processo de avaliação, onde o superior avalia o subordinado. Só que tem também, né, é muito fácil um superior avaliar um subordinado, né? E lá do feedback, lógico, tem uma via de mão dupla, tem que dar o contraponto para o subordinado poder, o seu colaborador poder ter as suas considerações, etc. Né? Só que na administração moderna, o liderado, o colaborador também avalia a liderança. Então é uma via de mão dupla. Né? Então nós precisamos saber, e como Paulo fala no texto que eu li, que o teu aproveitamento, que o teu crescimento seja visto por todos. O obreiro ele precisa crescer. Não é crescer em cargo. Hoje eu sou cooperador, amanhã eu sou diácono, depois já sou presbítero, evangelista, pastor. Não. Essa evolução aí, ela vai acontecer de forma natural no ministério. Deus vai te levar para aquilo que Ele já preparou para a tua vida. Nós estamos falando de crescimento aqui, é aquilo que está lá dentro, que ninguém tira. Né? O maior crescimento é o crescimento do conhecimento. A maior riqueza, perdão, é do conhecimento. Conheça o melhor possível as pessoas que você lidera e certifique-se de que sabe exatamente para onde está conduzindo. Avalie-se constantemente e se interesse por melhor servir a Deus na atividade que você desenvolve. Né? Fazer com excelência. Não importa o dia, a hora, o momento. Se vamos fazer para Deus, temos que fazer o melhor. Fazer um trabalho de excelência sempre. Sempre um trabalho de excelência. Né? Peça aos seus liderados e a outros líderes que avaliem a sua liderança, que eu estava falando agora há pouco. É questão, irmão, do feedback. Né? Porque, lembra que eu falei sobre as 3 visões do eu? Né? Existem 3 visões, 3 formas de enxergar a minha pessoa. A nossa pessoa. O meu eu, como eu me vejo, como eu acho que eu sou. Bom, eu acho que eu sou assim, assim, assim. Ah, legal. Bom, as outras pessoas, elas acham que eu sou de uma forma. Pode coincidir com a mesma forma, mas geralmente não é tão igual. Tá? Bom, as pessoas acham que eu sou assim, mas existe a verdadeira visão de quem o fato eu sou. Esse é Deus quem sabe, porque Ele é aquele que sonda lá de dentro. Né? Então as 3 visões do eu envolvem o que eu acho que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou e o que verdadeiramente eu sou.
né? Porque às vezes eu posso me achar um cara muito legal, que toca a bola toda, e as outras pessoas achar que não, né? E aí eu preciso analisar se o que eu acho entre o que elas acham é de fato o que eu sou. Esse equilíbrio é muito importante ter, e isso a gente tem com feedback. Ou seja, feedback é retorno, né? Um retorno para mim saber como está a minha conduta. E por último eu deixei, olha, ore muito, estude muito, trabalhe com inteligência, cultive a atitude interior de aprender sempre, né? Não se feche ao aprendizado, não ache que você já sabe tudo. Nunca ache, né, que a gente nunca deve achar que sabe tudo. Sempre há uma área da nossa vida que precisa ser melhorada, né? Para frente, página 157, né, a gente diz, desenvolvendo dons, né? A Bíblia nos ensina a não sermos negligentes relativamente ao dom que Deus nos deu. Então, se Deus nos deu, né, dons, nós precisamos também buscar sempre a, a, a qualificação, né, a melhoria, né, o crescimento desse dom, valorizar, né, esse desenvolvimento. Eu digo aqui na página 57, os dons, sejam naturais ou espirituais, são como pedras preciosas. Para atingir o seu valor máximo, precisam ser trabalhados e lapidados. A gente precisa estar no processo contínuo de lapidação, né? De melhoria contínua. Melhoria contínua, ela deve fazer parte da nossa vida, né? As normas de qualidade, elas vieram para dentro das companhias e elas traziam aqueles princípios, né, de redução do desperdício, redução do custo e melhoria contínua. Isso é importante. Veja se Deus também não é assim, né? Se nós vivemos com sabedoria, nós sempre vamos estar reduzindo custos, né? Reduzindo desperdícios e trabalhando no processo de melhoria contínua, sempre melhorando, como aquele hino, sempre melhorando no Senhor. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem. Amanhã, se Deus der vida e saúde, eu devo estar melhor do que hoje. Amém? E também valorizar os dons dos seus liderados, né? Porque tem pessoa que vai ser, eu que faço, eu sei, né? Então quando você chegar, meu jovem obreiro, meu postulante a obreiro, né? Quando você chegar num posto de liderança, valorize as pessoas que estão contigo, né? Porque tem pessoas que quando elas chegam no lugar que elas queriam, elas esquecem de todas as outras. Elas só lembram delas. Isso é egoísmo, né? Nós precisamos ter gratidão com aqueles que nos ajudaram a chegar onde chegamos, né? Não podemos ser ingratos. Nós vamos falar disso no último capítulo, que é gratidão, mas nós precisamos ter isso em mente. Para frente aqui, abra o teu coração, página 158, e aprenda junto com seus liderados. Eu trabalhei numa empresa muito grande e eu me lembro lá, o nosso presidente daquela empresa, ele sempre, da sala dele, ele ouvia o batido das máquinas, né? E pelo batido das máquinas ele sabia como estava a produção, né? E eu perguntei para ele, mas presidente, quem te ensinou isso? Como é que você desenvolveu essa audição? E aí ele falou, olha, foi um encarregado de produção que ele teve um dia. Ele falou, olha, eu gerencio lá da minha sala ouvindo, eu sei o barulho de cada máquina. Impressionante, porque a indústria era uma barulheira terrível, prensas, uma estamparia, e ele conseguia ter essa audição de saber que as máquinas estavam batendo. De repente nós estávamos em reunião
Por bondade de Deus, eu era diretor ali também daquela empresa, e por bondade de Deus, eu aprendi muito ali. E muitas vezes estávamos na sala de reunião e ele falou: pera, máquina tal quebrou. Aí nós saímos, íamos com ele, a máquina tal estava parada. Ou quebrou um ferramental, ou enguiçou, deu algum problema. Então, nós precisamos abrir o coração, né, para aprender junto com os nossos liderados. Tá bom? Outra coisa, mantenha-se atualizado, né? Tem gente com notícia de um mês atrás. O mundo não é mais assim não, irmão, né? A notícia agora é a todo vapor. Você está na era digital, né? O mundo virtual, o mundo da internet, das comunicações. Nós estamos no 4G, daqui a pouco vem o 5G, que vai revolucionar mais ainda, né? Então nós precisamos ter em mente que há uma geração chamada geração Z, que é high-tech, alta tecnologia. Nós precisamos ter, com esse povo que nós vamos nos comunicar, né? Então, precisa saber ser luz em todos esses lugares, mas não dá para fugir, né? Se você fugir, não vai conseguir se comunicar, né? Veja que nós vivemos uma transição de gerações, tem pessoas de outras gerações que não conseguem, né, pegar um celular na mão, acessar um Wi-Fi, já são coisas difíceis para elas, não querem, né? E há pessoas dessa geração lá, com 70, 80 ou mais, que estão aí, no Face, nas redes sociais, porque elas quebraram seus paradigmas e estão seguindo adiante. Então mantenha-se atualizado, né, de tudo que está acontecendo, até para que você possa desenvolver, né, melhor o seu dom, sua chamada ministerial, o seu trabalho. Bom, eu deixo aqui na página 159 um encorajamento à leitura, né? 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação ao ensino. 2 Timóteo 4,13, quando vieres, traze os livros, especialmente os pergaminhos. Isso aqui era Paulo falando para Timóteo, né? Até a minha... Então, aplica-te à leitura, ou seja, persiste em ler, tá bom? Desenvolva a sua originalidade. Estou falando de qualificação, né, para a gente caminhar aqui para encerrar. Você é único, né? Então, assim, desenvolva a sua originalidade. Seja você, né? Cada pessoa é única. Não preciso imitar ninguém. É claro que, naturalmente, algumas coisas a gente tem referenciais, pessoas que a gente gosta de ouvir, né? Gosta da forma como elas ensinam e a gente aprende com elas, né? Eu até hoje falo do pastor Ismael Mariano, nosso pastor Ismael, uma pessoa que eu tive muito como referência no seu ministério, sua forma de pregar, desde a primeira vez que eu vi. Até hoje eu ainda tenho ele como uma das referências para mim. Então, natural, mas eu tenho a minha forma, ele tem a dele. Estou só usando aqui um exemplo, né? Sejam originais. Desenvolva a sua originalidade, né? Não precisa imitar outra pessoa, tentar ser outra pessoa. Deus vai te usar da forma que você é. Já falamos um pouco disso, página 59. Desenvolva a sua autoanálise. Tenha coragem de implementar melhorias, né? E aqui, virando a página 160, para a gente poder concluir, fica aqui algumas dicas para fazer a autoanálise. A minha liderança está realmente construída sobre bases divinas ensinadas na Bíblia? Tem 11 pontos aqui, ó, né? Meus liderados e eu estamos realmente empenhados com a excelência em tudo que fazemos? Ou estamos fazendo meia boca, de qualquer jeito, né? Não, temos que fazer em excelência. Estou realmente conseguindo liderar meu pessoal? Autoanálise. Estou valorizando mais o fazer do que o ser, né? Eu preciso, na liderança, valorizar o ser. E aí, para você aí tem 11 perguntas de autoanálise para você.
E por fim, encerrando aqui, cuidado com as rotinas, né? Às vezes a gente precisa inovar, se reinventar, reciclar, tentar de novo, né? Ousar, fazem parte da liderança eficaz. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda que ao encerrar nessa nossa matéria a gente possa, de fato, ter esse aprendizado na prática, né? Um crescimento espiritual para a gente poder fazer a obra de Deus com desenvoltura, visando sempre, como eu sempre digo, ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os alunos, também o pastor Sidney, coordenação, também toda a diretoria da igreja, nosso pastor Cosmundo. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.